Você carrega Jesus no bolso. Sim, talvez sem perceber. O Jesus que te ensinaram na infância. O Jesus que te acalma nas madrugadas. Ou aquele que você tenta esquecer, mas ainda reage a ele, mesmo que em silêncio. Mas, e se nenhum desses for o verdadeiro? E se a sua crise espiritual não for falta de fé, mas excesso de imagens prontas? Nesse vídeo, nós vamos atravessar 3 camadas profundas. O Jesus histórico, o homem real, situado no tempo e espaço. O Cristo teológico, o Cristo das doutrinas, dogmas e disputas. E o Cristo místico, aquele que acontece dentro quando a alma silencia. Fica comigo até o final, porque lá você vai receber um mapa inesperado. 3 perguntas que podem redefinir sua fé, não para te dar uma resposta pronta, mas para te devolver algo mais raro, um caminho vivo. Hoje você pode escolher tudo, e é justamente por isso que está se sentindo perdido. Nunca houve tanta liberdade para buscar sentido. Terapia, meditação, yoga, tarô, estoicismo, bíblia de estudo, podcasts de neurociência e sim, também o Cristo. Mas no meio dessa variedade vertiginosa, algo se perde. Porque quando tudo vira opção, até o sagrado começa a parecer descartável. Você não rejeita Deus, mas também não sente que precisa dele. Ou melhor, não consegue acessar algo que pareça vivo, real, autêntico. É como estar num grande banquete, mas com a alma anestesiada. E nesse cenário, Jesus se torna só mais um nome entre muitos. Você pode escolher o Jesus hippie, o Jesus justiceiro, o Jesus coach, o Jesus trágico, como se ele fosse um filtro espiritual a ser trocado. Mas, e se o problema não for a falta de caminhos, e sim a perda da capacidade de caminhar com profundidade? Hoje, vamos tentar silenciar esse ruído, não com respostas fáceis, mas com perguntas que te ajudem a recuperar o que talvez tenha se perdido, a escuta da sua própria alma. Se esse sentimento de busca sem direção faz sentido para você, já deixa um comentário com um "Estou nessa jornada". Isso ajuda o algoritmo, mas mais do que isso, te conecta com outros que também estão cansados de espiritualidade superficial. Antes de ser símbolo, antes de ser dogma, antes de ser mistério, Jesus foi um homem. Pisou na terra quente da Galileia, respirou o ar seco do deserto, sentou-se em casas simples e caminhou entre pescadores, leprosos, viúvas e crianças. Mas quem foi afinal esse homem? A história, quando feita com honestidade, não entrega certezas absolutas. Ela nos dá probabilidades. Reconstrói fragmentos, verifica contextos, compara fontes e reconhece o que não pode saber. Entre os estudiosos mais sérios, há um consenso mínimo. Jesus era judeu, nasceu no 1º século, pregava sobre o reino de Deus, algo radical, transformador, mais do que político. Foi visto como ameaça pelo poder de Roma e pelos religiosos de sua época, e por isso morreu na cruz, a morte reservada aos subversivos. Sim, isso é história, não devoção. Mas não é pouco, porque a partir daí surgem milhares de interpretações. Cada século quis um Jesus que o representasse. O do século XX virou revolucionário. O do século XXI, coach, terapeuta ou guru digital. Mas o do 1º século, esse continua mais desafiador do que reconfortante. Como disse Albert Schweitzer, teólogo e musicólogo, em A Busca do Jesus Histórico, Jesus vem até nós como um estranho. Ele nos pede para segui-lo e, em silêncio, passa por nós. É esse silêncio que a história deixa no final. Ela nos diz até onde pode ir, mas além disso, começa a fé. Então aqui vai um convite. Não escolha o Jesus que te convém. Escute o Jesus que desconstrói. Se essa ideia de um Jesus desconcertante te provocou, escreve nos comentários: "Quero o estranho". Vamos ver quantos estão prontos para encontrar algo mais do que conforto. Quando Jesus morreu, a história não acabou. Na verdade, ela só começava.
algo inexplicável aconteceu nas consciências de seus seguidores. O impacto de sua presença era tão grande que o silêncio da morte não deu conta. Eles não o esqueceram, eles o proclamaram. Nascia o Cristo da teologia, não mais apenas o homem de carne e osso, mas o Verbo, o Filho, o Redentor. Essa transformação aconteceu rápido. As primeiras comunidades cristãs já anunciavam com ousadia: Jesus é o Senhor. Cristo ressuscitou. Deus se fez homem. Mas essa ousadia não veio sem custo, porque quanto mais se tenta explicar um mistério, mais ele escapa entre os dedos da linguagem. A teologia, então, tornou-se uma tentativa de organizar o inefável, de proteger o sagrado com doutrinas, de desenhar com palavras humanas a forma do eterno. E foi aí que começaram as disputas. Durante séculos, concílios definiram o que se podia ou não dizer sobre Cristo. Era Deus? Era homem? Era os dois? Em qual proporção? O dogma da encarnação surgiu como uma ponte. Cristo é Deus que se fez humano, sem deixar de ser Deus. O conceito da kenosis, esvaziamento, descreve um Deus que se despoja da glória para viver a condição humana, até o limite da cruz. Para Tomás de Aquino, no século XIII, tudo isso fazia parte de uma lógica divina. A razão podia servir à fé, mas nem por isso esgotá-la. E como lembrou Agostinho com brilho e humildade, se você o compreendeu, não é Deus. Porque o Cristo teológico é também um espelho. Ele reflete a nossa tentativa de compreender o incompreensível. Mas aqui mora um risco. Quando a teologia vira muro, ao invés de ponte, ela já não protege o Cristo. Ela o aprisiona. E aí surge uma pergunta desconfortável. Será que o Cristo que você defende com tanta veemência é o mesmo que ainda transforma o seu coração em silêncio? Comente aqui embaixo com uma única palavra: ponte ou muro. Qual teologia você tem vivido? Há um tipo de verdade que não se explica, só se vive. Há um tipo de fé que não se expressa com palavras, mas com presença. Essa é a dimensão do Cristo místico, não o Jesus da história, nem o Cristo da teologia, mas aquele que nasce dentro. Os grandes místicos medievais, almas sensíveis, ousadas, muitas vezes perseguidas, não estavam preocupados com rituais corretos ou frases perfeitas. Eles queriam Deus real, mesmo que isso custasse tudo. Para Meister Eckhart, um dos mais ousados, Cristo nasce na alma todas as vezes que ela se esvazia de si mesma. Ele dizia: o que brota de Deus em mim, brota de mim em Deus. É mística apofática, o caminho do não saber. O silêncio como acesso. Deus como aquilo que não se pode nomear, mas se pode tocar, com a alma despida. Teresa de Ávila, no seu Castelo Interior, descreveu a alma como uma morada com muitas câmaras. E quanto mais fundo você vai, mais silencioso, mais misterioso e mais transformador é o encontro com Deus. João da Cruz, seu companheiro de missão e dor, falava da noite escura da alma. Uma fase onde tudo parece ter desaparecido. A fé, a luz, o sentido. Mas que, em segredo, prepara a alma para uma união mais profunda. Eles não queriam controlar Deus. Queriam ser transformados por Ele. A mística, ao contrário do que muitos pensam, não é fuga da realidade. É um mergulho tão fundo que tudo o que é superficial se dissolve. Hoje, você pode estar vivendo sua própria noite escura, desconectado, cansado, sem saber se ainda acredita. Mas e se isso não for uma queda? E se for o começo do nascimento de algo sagrado? Como dizia Hildegard de Bingen, as visões não vêm para embelezar, mas para curar a alma pelo símbolo. Sim, o Cristo místico não cabe em frases, mas ele pode acontecer, num silêncio, numa lágrima, num instante em que você solta o controle. Se esse capítulo te tocou, escreve nos comentários: estou atravessando a noite. Você vai se surpreender com quantos também estão.
Falar de Nietzsche num vídeo sobre Jesus pode parecer heresia, mas talvez seja justamente por isso que ele precisa estar aqui. Porque Nietzsche não rejeitou o Cristo vivo. Ele rejeitou o Cristo domesticado, aquele transformado em símbolo de culpa, obediência cega, repressão de vida. Em O Anticristo, Nietzsche escreve: o cristianismo foi até hoje a maior desgraça da humanidade. Mas antes de se ofender, respire e pergunte: que cristianismo ele está atacando? Nietzsche via uma fé transformada em moral automática, um sistema de controle, onde o Cristo virou ferramenta para manter as pessoas dóceis, culpadas, impotentes diante da vida. Ele não via o Cristo que andava entre pecadores, nem o Cristo que provocava os hipócritas religiosos, nem o Cristo que chamava Deus de Pai, mas não aceitava o jogo dos poderosos. Nietzsche enxergava a igreja como um lugar onde a vida era negada em nome de promessas futuras. Para ele, o verdadeiro desafio espiritual era outro: viver com coragem radical, criar novos valores, assumir a existência até o fim. Em A Genealogia da Moral, ele explica como o ressentimento pode deformar a fé. A religião se torna refúgio do fraco contra o forte. O bem é o que me protege. O mal é tudo que me confronta. Mas, e se Jesus também confronta? Nietzsche, de certo modo e sem querer, nos devolve o Cristo incômodo, o que quebra nossas certezas, o que exige uma fé viva e não de rótulo. E aqui, ele se encontra com os místicos. Meister Eckhart dizia: rogo a Deus que me livre de Deus. Porque às vezes o que você chama de Deus é só sua projeção mais confortável. Cristo não veio para te manter como você é. Ele veio para te quebrar e te refazer. Nietzsche segura o espelho e pergunta: você ainda crê ou só repete frases bonitas? Você ama a verdade ou só o conforto da sua tradição? Ele é o espinho no pé da fé vazia. E talvez seja justamente o desconforto que faltava para sua espiritualidade se tornar real. Se você já sentiu que sua fé virou costume, escreve nos comentários: quero reencontrar o incômodo. É por aí que começa a transformação. Hoje, mais do que nunca, se fala em Cristo interior, o Jesus da consciência, o mestre do coração, o amor universal. E sim, isso pode ser belo, pode ser transformador, pode até curar, mas há um risco sutil, um risco perigoso, o de customizar Jesus como um reflexo do que queremos ouvir, não como uma presença que nos transforma, mas como um espelho que só reforça quem já somos. A espiritualidade moderna ama a liberdade, mas muitas vezes teme o confronto. É fácil aceitar um Cristo que sempre valida nossos desejos. Difícil mesmo é abrir espaço para um Cristo que questiona nossos hábitos, nossa pressa, nosso ego espiritualizado. Autores como Richard Rohr, em The Universal Christ, tentam recuperar esse Cristo maior que a religião. Ele diz que Cristo não é o sobrenome de Jesus. É uma presença universal, uma realidade que vibra em todas as coisas. É uma visão profunda, mas que só faz sentido se não for usada para evitar a dor da transformação real. Cynthia Bourgeault, em The Wisdom Jesus, fala de um Cristo que ensina pela vulnerabilidade, entrega e silêncio. Ela não está falando do Jesus que atrai seguidores, mas do que sangra, cala e toca no que não queremos sentir. E Thomas Merton, monge e místico do século XX, avisava: a contemplação não é o caminho para nos sentirmos especiais. É o caminho para deixarmos de fingir. A psicologia moderna também reconhece: sem um símbolo maior que o ego, a alma colapsa em vazio. Carl Jung via o Cristo como arquétipo do self, a totalidade interior, a integração entre luz e sombra, mas advertia: confundir Cristo com a imagem que convém é recusar o verdadeiro processo de individuação, porque quando você inventa um Cristo que só te conforta, você não está praticando fé, está praticando controle disfarçado de espiritualidade. Então pare e pergunte: você está se abrindo para um encontro ou editando uma imagem reconfortante? O Cristo que te guia
te muda ou só te acalma momentaneamente? Se você já sentiu que criou uma imagem conveniente de Jesus, comenta com sinceridade. Quero o Cristo que me transforma. Seu comentário pode abrir a porta para mais alguém. Chegamos até aqui, mas não chegamos a uma conclusão. E essa é a melhor notícia, porque o Cristo vivo não cabe em resposta pronta. Ele respira nas perguntas certas. O que fizemos até agora foi atravessar 3 lentes, 3 formas de olhar para a figura mais influente da história. Não para limitá-la, mas para abrir espaço dentro de nós. A primeira lente, história. Jesus como homem. Inserido em um tempo, uma cultura, um conflito real, um profeta, um revolucionário da compaixão. A segunda lente, teologia. Cristo como símbolo, como ponte entre o visível e o invisível, entre o pecado e a graça, entre o humano e o divino. A terceira lente, mística. Cristo como experiência. Não explicado, mas sentido. A presença que queima o ego, que escava a alma, que nos devolve ao silêncio primordial. Mas nada disso importa, se não te tocar agora. Por isso, deixo contigo 3 perguntas, não para responder com a mente, mas para deixar ecoando na alma. Pergunta 1. Histórica. Que parte de Jesus você evita, porque ela quebra suas certezas? Pergunta 2. Teológica. A sua fé te aproxima de Deus ou te distancia dos outros? Pergunta 3. Mística. E se o silêncio que você sente for Deus sussurrando mais fundo do que você já escutou? Essas perguntas são sua recompensa, não porque entregam uma resposta, mas porque podem abrir um portal. Cristo não está lá fora, mas também não está só aqui dentro. Ele está entre, como uma fenda no tempo, como um lampejo na dúvida, como uma chama que nunca se apaga, mesmo quando você esquece. Se alguma dessas perguntas mexeu com você, compartilhe nos comentários qual delas te perseguiu mais. Você não está sozinho nessa travessia. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda está vivo, ainda busca, ainda se inquieta, ainda tem sede. E talvez seja exatamente isso que o Cristo esperava. Não que você o entendesse, mas que você o ouvisse. Lá no início eu prometi uma recompensa, e ela não era uma resposta pronta. Era um mapa feito de perguntas. 3 perguntas que agora estão com você, como sementes. Cultive-as, regue-as com silêncio, com coragem, com honestidade, porque talvez Cristo não esteja te pedindo certezas, mas presença. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui a gente não entrega verdades, mas abre espaço para o sagrado acontecer em você. E no próximo episódio, vamos atravessar um novo abismo, a noite escura da alma, e por que ela pode ser o caminho mais direto até Deus. Deixe seu comentário dizendo qual das 3 lentes, história, teologia ou mística, mais mexeu com você. Vamos fazer desse espaço uma comunidade que busca com o coração exposto.